Olá, seja muito bem-vindo e vamos para o resumo. Depois de perder o barco durante um acidente, Jen, inconsciente, chega à costa de uma ilha. Quando ela acorda, ela vê seu amigo Brad por perto e corre para ver como ele está, apenas para descobrir que ele tem um grande pedaço de coral saindo de seu estômago. Ela grita por ajuda, mas ninguém responde. Então, depois de tirar o sinalizador do colete, ela arrasta Brad para longe da costa. Ela remove o coral para cobrir a ferida com algum tecido, mas a única resposta de Brad é perguntar: "Você viu?" Jen acha que ele precisa de um pouco de água, então ela corre para a selva para encontrar um coco e o quebra com uma pedra. Infelizmente, quando ela retorna, Brad já está morto. Depois disso, Jen explora a ilha, mas caminhar pela praia apenas a faz dar uma volta completa até voltar ao ponto de partida. Então ela explora a selva e encontra um monte de coisas que estão lá há algum tempo a julgar pelo seu estado. Jen grita por ajuda novamente, mas ninguém responde, então ela vasculha a bolsa e encontra alguns remédios. Em seguida, ela verifica o refrigerador e encontra algumas garrafas de refrigerante lacradas. Há mais objetos sob algumas folhas, como uma pequena caixa de metal na qual Jen encontra fósforos, alguma lona e uma sacola com brinquedos. De repente, Jen ouve um barulho estranho e sai em busca da fonte. Está vindo de uma árvore oca e quando ela olha para dentro, se assusta com um pássaro voando para fora. Então Jen cobre o corpo de Brad com algumas folhas grandes. Ao perceber o pôr do sol, ela procura um lugar para passar a noite antes de começar a chover. Ela se cobre com a lona e deixa algumas coisas do lado de fora para coletar água. Na manhã seguinte, Jen encontra toneladas de peixes mortos na praia e começa a coletá-los em um saco. Ela também fica chocada ao encontrar um tubarão morto com cortes desagradáveis no corpo. Jen usa pedras para cortar todas as cabeças e mantém os peixes no refrigerador para consumo posterior. Ao vasculhar outra bolsa, ela encontra um caderno e tenta lê-lo, mas a água apagou todo o texto. Entre as páginas há a foto de um casal que a faz se sentir ainda mais solitária. Na próxima vez que Jen explorar a ilha, ela encontrará algumas pilhas de pedras e um galho em forma de cruz, o que a fará perceber que são túmulos. Isso a inspira a cavar um buraco na areia e jogar nele o corpo apodrecido de Brad para depois cobri-lo com folhas e areia, finalizando o túmulo com um pedaço de madeira com a inicial de Brad. Naquela noite, Jen pendura a lona, que tem cortes que combinam com o tubarão, e acende uma fogueira com os fósforos para cozinhar o peixe. De manhã, Jen fica horrorizada ao descobrir que o corpo de Brad desapareceu e o túmulo está cheio de sangue. Percebendo que há algo perigoso lá fora, ela usa uma pedra e um galho para fazer uma lança. Ela também traz um tronco para usar como apoio para que ela possa passar a noite sentada com os olhos na selva. Eventualmente, Jen adormece e é acordada no meio da noite por um barulho estranho. No entanto, ela não consegue ver nada entre as árvores e presume que foi o fogo. No dia seguinte, Jen percebe alguns itens flutuando nas proximidades e entra na água para recuperá-los. Antes de nadar de volta, ela mergulha para verificar se há mais alguma coisa e fica chocada ao ver um buraco misterioso no fundo do oceano. Ela não se atreve a se aproximar e volta para a praia com suas coisas novas. Dentro de uma mala, ela encontra um monte de roupas e veste algo mais quente. Naquela noite, Jen marca a caixa novamente e descobre fotos dos proprietários mortos. De repente, ela ouve um avião passando, então ela imediatamente corre para a costa para disparar um sinalizador, mas infelizmente o avião não o vê. Conforme o sinalizador cai no mar, ele revela a silhueta de um estranho monstro alto. Jen, aterrorizada, corre de volta para pegar sua lança e corre para se esconder na selva. Logo o monstro pisa na ilha e procura entre os arbustos, mas não vê Jen e sai sem atacar. Na manhã seguinte, Jen percebe que o monstro fez uma bagunça em seu acampamento. Ao pegar as fotos antigas, ela descobre os olhos do monstro ao fundo. Desesperada para escapar, Jen coloca os coletes salva-vidas de Brad e dela dentro da mala e depois a leva para a água. Ela pretende usá-la como jangada, mas a mala não é estável o suficiente para suportar seu peso e Jen a joga de volta na areia com muita frustração. Antes do sol se pôr, Jen se esconde dentro da árvore oca para dormir em segurança. Mais tarde, no meio da noite, ela é acordada pelos barulhos do monstro chegando à ilha. Ele agarra seu tronco para começar a rolar e bater nele, então Jen tem que se concentrar para não fazer nenhum barulho e proteger sua cabeça. Depois de muita agitação e rosnados, o monstro fica entediado e finalmente vai embora. Os dias passam com Jen sobrevivendo durante o dia pescando e durante a noite se escondendo em um buraco. Depois de praticar um pouco, ela finalmente consegue matar um pequeno tubarão com sua lança. Ela pendura em uma árvore antes de adormecer no buraco, mas ainda ouve o barulho do monstro levando o tubarão embora. Algum tempo depois, as ondas jogam outro corpo na praia. Quando Jen verifica, ela descobre ferimentos graves no rosto causados pelo monstro, sem mencionar que faltam as pernas. Ela o pendura na árvore e se esconde em seu buraco, mas desta vez ela fica acordada para ver o monstro chegar. Ele rapidamente derruba o corpo e começa a se alimentar dele. Naquele momento, Jen ouve um avião passando e engasga, mas ela não consegue sair porque o monstro está andando perto de sua toca. Quando não consegue encontrá-la, ele volta para o oceano, mas infelizmente o avião já se foi. No dia seguinte, Jen usa a lona, alguns cintos e a corda para fazer uma rede que ela pendura no alto das árvores. Agora ela pode ter uma visão melhor da área de cima e ficar fora
fora do alcance do monstro. Naquela noite, Jen está confortável na rede quando percebe o monstro andando entre os arbustos. De repente, ele começa a puxar as cordas para derrubar a rede, fazendo Jen gritar e se debater na lona até cair. Ela imediatamente começa a fugir enquanto o monstro a persegue, pulando dentro e fora da água para se mover mais rápido nadando. Eventualmente, ele pousa na frente dela e Jen, aterrorizada, a esfaqueia com sua lança, apenas para a fera jogá-la na areia. Então ele atinge novamente e ela cai na água, mas antes que a fera possa matá-la, um trovão repentino a assusta. Jen decide subir em uma árvore e dormir lá sob a chuva, mesmo que seja uma posição muito desconfortável. De manhã, Jen verifica sua perna e encontra um ferimento feio. Enquanto ela se lava e troca de roupa, ela vê um bote salva-vidas flutuando nas proximidades e imediatamente pula na água para alcançá-lo. Há duas pessoas lá dentro, o namorado dela, Lucas, e a namorada de Brad, Mia. Jen os ajuda a chegar à costa e o casal se reencontra com um abraço apertado. Então Jen compartilha seu peixe e os refrigerantes enquanto tenta contar a seus amigos sobre o monstro, insistindo que eles deveriam usar a jangada para partir. Ela até mostra a foto e conta sobre a morte de Brad, mas Lucas e Mia não acreditam nela. Eles acham que ela tem visto coisas e se recusam a voltar para a jangada porque o isolamento quase os deixou loucos. Depois disso, Jen anuncia que conseguirá mais comida e pega emprestado o canivete suíço de Lucas. Ao abri-lo para limpar o peixe, ela percebe sangue na lâmina e fica desconfiada. Ela tenta convencer seus amigos a irem embora novamente e começa uma discussão que termina com Lucas gritando com ela. Mais tarde, enquanto Lucas e Mia estão distraídos, Jen reúne suas coisas e as coloca na jangada antes de empurrá-la para o oceano para escapar. No entanto, seus amigos a veem e correm para detê-la. Lucas agarra Jen na luta, ela chuta Mia no rosto. Furiosa, Mia retalia nocauteando Jen com um remo. Já é noite quando ela acorda e fica horrorizada ao descobrir que seus amigos a amarraram a uma árvore. Eles se recusam a desamarrá-la quando ela pede, e Mia sai para dar privacidade ao casal. Lucas começa a reclamar da atitude de Jen, mencionando como ele estava se divertindo no barco com os amigos, mas ela não estava feliz e até ameaçou terminar com ele. Jen acha que este não é o momento certo para discutir o relacionamento deles, mas Lucas continua, gritando sobre como Jen não tem casa, nem dinheiro e nem vida sem ele. Ele acha que ela não tinha o direito de tentar abandoná-lo na ilha depois de tudo que ele fez por ela. Enquanto Jen insiste em sair e conversar mais tarde, Lucas ressalta que ela está parecendo muito com seu amigo Zack, mas ele não diz o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Mia está caminhando pela praia e percebe alguns pedaços de peixe na água. De repente, Lucas e Jen ouvem Mia gritar. Então Lucas pega uma tocha e corre para ajudá-la. Ele encontra um monstro matando Mia e o acerta com a tocha, apenas para que a fera o afaste. Então ele pula no mar e leva Mia com ele. Quando Jen finalmente corta as cordas, é tarde demais, só resta sangue na água. Na manhã seguinte, Lucas finalmente concorda em sair na jangada com Jen. Eles trabalham juntos para pegar um monte de peixes e cozinhá-los todos em uma fogueira feita no último fósforo, assim podem trazer provisões para a viagem. Depois disso, eles colocaram todas as suas coisas na jangada e finalmente partiram. Dentro da jangada, Jen fica surpresa ao ver várias manchas de sangue. Quando Lucas começa a remar, de repente ele vê a criatura nadando embaixo deles. Suas garras se estendem para atacar Lucas, que imediatamente se esconde dentro da jangada e Jen a fecha. Porém, monstro não desiste e começa a arranhar fundo da jangada. Depois de alguns golpes que fazem toda a estrutura tremer, o monstro abre um buraco e enfia a cabeça. Jen imediatamente chuta e Lucas começa a atirar com um sinalizador. Na primeira vez ele erra, mas o segundo sinalizador cai na boca da fera. A dupla então aproveita a chance para empurrá-lo de volta para a água com a lança. Por um segundo, eles pensam que estão seguros, mas a criatura alcança a base da jangada novamente e arrasta Jen para baixo da água, com a intenção de levá-la para sua toca. Enquanto ela luta contra seu domínio, Jen se lembra da adaga de Lucas e a usa para esfaquear a fera, que a solta e nada para longe. Nesse momento, ele vê Lucas pulando na água para resgatar Jen e nada rapidamente em direção a ele, agarrando no último segundo para arrastá-lo para o buraco. Depois de gritar de tristeza, Jen nada de volta para a costa e percebe que o fogo que eles supostamente adiaram ainda tem uma pequena faísca sobrando. Jen corre para reacendê-lo até que as chamas apropriadas apareçam novamente. Depois, ela pega caderno e escreve uma carta explicando o que vai acontecer caso ela morra e alguém a encontre. Jen tem um plano em mente que inclui fazer um monte de lanças, coletar madeira e folhas e cavar buracos na areia. Isso faz com que ela encontre um esqueleto, então ela decide usar os ossos para seu plano também. Ao cair da noite, o monstro sai da água e começa a vagar pela selva, seguindo o cheiro dos peixes. Assim que a fera alcança a isca, Jen acende um monte de piras para prender o monstro no meio. Então ela surpreende a criatura com sua lança, apunhalando-a uma vez antes de correr para se esconder atrás de uma árvore. O monstro vai procurá-la e Jen espera para ficar de costas para ela para que ela possa esfaqueá-lo com um osso, apenas para ser rapidamente derrubada. Ela não desiste e imediatamente esfaqueia o monstro novamente, então desta vez atinge com força suficiente para fazê-la voar. Percebendo que a fera está sangrando e com dor, Jen decide continuar lutando. Ela o esfaqueia repetidamente com qualquer pedaço de osso que encontra, às vezes sendo atingido no
no processo. A criatura empurra Jen na areia e ela esfaqueia seu braço para se libertar. Em seguida, ele agarra suas pernas e a puxa para mais perto para pegá-la pelo rosto, pronto para acabar com ela. Jen tira um último pedaço de osso e repetidamente esfaqueia o ferimento que deixou antes para forçar o monstro a deixá-la cair. Ele a atinge com suas garras mais uma vez, porém a dor é demais e ele mal consegue se mover. Jen aproveita a oportunidade para correr de volta à praia e pegar mais lanças. Logo o monstro a alcança, mas depois de rugir muito alto, ele cai na areia. Como ele ainda está respirando, Jen o esfaqueia com a lança até que ele finalmente morra para sempre. Então ela pega um pedaço de sua casca muito dura e usa para cortar a cabeça do monstro. Com a cabeça como prova do que aconteceu, Jen começa a se dirigir à jangada enquanto a selva queima atrás dela.